Então, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje nós iremos continuar falando um pouco sobre as bactérias, né? Só que dessa vez a gente vai trazer uma abordagem um pouco diferente, né? Resistência das bactérias e os antibióticos. Então, esse tema da aula de hoje foi proposto com a justificativa que eu apresento lá no finalzinho dessa aula. Vamos nessa? Os antibióticos, né, são fármacos, né, são medicamentos que foram desenvolvidos, e eu vou contar um pouco mais sobre essa história dos antibióticos, que é uma expressão que é muito utilizada no ambiente hospitalar, né, é uma classificação de um grupo de medicamentos que vai ter uma certa atuação e que atua, né, sobretudo no tratamento de doenças infecciosas causadas por bactérias. Essas doenças infecciosas causadas por bactérias recebem o nome de bacterioses, certo? E aí o descobrimento, né, o desenvolvimento, na verdade, de antibióticos, de medicamentos antibióticos, possibilitaram uma redução da mortalidade mundial ligada a essas bacterioses que eu já acabei dando spoiler anteriormente, que são justamente essas doenças infecciosas causadas por bactérias. Mas também eu vou ressaltar durante essa aula que o mau uso dos antibióticos, né, atua como um mecanismo de seleção natural de alguns grupos de bactérias e que pode gerar um dano bem maior. Então vamos falar um pouco da história dos antibióticos, uma história intrigante aqui da ciência e que vale a pena a gente conhecer um pouco mais. Quando eu estava preparando essa aula, né, e agora nesse momento também eu quero compartilhar com vocês, é um tipo de história que é a cara do Enem. Então se liga aí. A penicilina, né, que foi o primeiro antibiótico descoberto, foi descoberto por Alexander Fleming lá em 1928. Então há cerca de 90 anos, né, atrás. Então como foi que aconteceu? Repare como a ciência ela vive, né, de algumas experiências e de alguns erros que acabam virando grandes acertos. O Fleming estava lá no laboratório, no hospital. Primeiro que o Fleming só foi cursar medicina porque o irmão dele morreu na guerra, e aí a família recebeu uma indenização, e aí ele acabou cursando medicina. E aí ele trabalhava lá no hospital, certo? E estava cansado, né? Foi tirar umas férias, trabalhava com esse grupo de bactérias aqui, com essas bactérias dessa família, Staphylococcus aureus, que são bactérias que causam uma série de infecções na pele, né? Já fiz alguns experimentos com essa bactéria na universidade. Ela é muito comum em corrimão, enfim. É uma bactéria que causa muita infecção na pele. E aí a gente está falando de 1928, né? Período de muitas guerras, enfim. E aí o Alexander Fleming fazia essa pesquisa com essas bactérias, e aí resolveu tirar umas férias, né? Cansou do laboratório e acabou, por descuido, deixando algumas placas de Petri. Placas de Petri, para quem não sabe, essa estruturazinha geralmente de vidro ou de acrílico, que o próprio Alexander Fleming está aqui na mão. E aí ele acabou deixando algumas placas de Petri no laboratório. Foi curtir suas férias, né? Já estava cansado da pesquisa. E aí quando ele voltou, né, dessa viagem, ele pôde observar essa situação aqui, né? Uma placa de Petri lá algumas placas ficaram abertas, né? Ela tem tipo um encaixe. Acho que eu já mostrei a alguns de vocês em outras oportunidades, mas enfim, imagina duas tampas de vidro, uma encaixando na outra, e aí por descuido ele deixou algumas abertas. E aí quando ele voltou das férias, ele observou isso aqui. A bactéria se desenvolveu, aqui é uma colônia da bactéria, esses riscos, né? E aí ele observou que em determinado ponto onde deveria se desenvolver as bactérias, a Staphylococcus aureus, ela não se desenvolveu,
e, em vez disso, um bolor, né? Não se sabia ao certo qual era o fungo, e aí ele observou que esse bolor ele tinha alguma substância que inibia o crescimento da bactéria. Então observe como de um descuido a ciência acha, né, e a visão que o Alexander Fleming teve de analisar aquelas placas que ele iria descartar. Então a partir daqui ele descobriu o primeiro antibiótico, a penicilina, né, que é originária de um fungo, o penicílio, aonde esse fungo tem substâncias químicas em sua composição que acabam inviabilizando o desenvolvimento dessas colônias de bactéria. Então vamos lá. Antibióticos, né, de maneira geral, são medicamentos que podem existir naturalmente e também ele pode ser sintetizado, né? O objetivo eu já falei que é de tratar infecções bacterianas. E nesse tempo de negacionismo, sempre vale ressaltar que ele é ineficaz contra infecções virais. Ora, se os vírus não são considerados seres vivos, o nome do medicamento é antibiótico. Então a gente já pode associar diretamente que ele não vai ter uma atuação direta contra os vírus. Além disso, tem algumas infecções fúngicas, né, que vão envolver outros aspectos que a gente vai ver mais à frente, e demais infecções que não podem ser combatidas com os antibióticos. Os antibióticos podem ser classificados em duas formas principais, certo? Os bactericidas, quando ele causa a morte da bactéria, então a bactéria é eliminada, ou os bacteriostáticos, que são aqueles que fazem com que a contaminação ela fique parada por um tempo. Então a bactéria deixa de se reproduzir. Aquele ciclo de reprodução que a gente viu nas aulas anteriores, onde a bactéria conseguia cerca de 20 minutos fazer sua fissão binária, se dividir em duas. Então ele consegue dar uma inibição nesse crescimento microbiano. Então os antibióticos eles atuam de algumas formas. Não se assustem com essas imagens, é só para que a gente possa compreender um pouco melhor, né, desses antibióticos. Ele atua na inibição da duplicação cromossômica, já na fase de transcrição, uma fase mais avançada. Tem um grupo de antibióticos que atua já nas fases finais, né, quando a gente está passando por uma fase de fissão binária. Outros vão atuar, né, inibindo, né, desativando algumas enzimas, certo? E aí, ao desativar as enzimas, acaba desencadeando uma série de processos dentro da bactéria. A gente não vai adentrar nisso, porque eu só quero mostrar a vocês com esse slide que existem vários grupos de antibióticos e que cada antibiótico ele vai atuar de uma maneira, cada grupo desses vai atuar de uma maneira diferente. Outros, né, vão causar danos à membrana plasmática. Vocês observem aqui o vermelhinho que está simbolizando a membrana plasmática. E aqui a gente vê que houve uma ruptura, né, dessa membrana plasmática. Então, como se fosse feito um buraco mesmo. Outro grupo de antibióticos atua na inibição de proteínas, ou seja, se ele não consegue produzir a proteína, logo ele não consegue se dividir, ou existe um prejuízo nessa divisão bacteriana. Então acaba diminuindo, né, essa divisão binária. E outro grupamento, de maneira geral, vai atuar na parede celular, né? Então acaba deixando essa bactéria muito mais fragilizada. O mau uso de antibióticos, né, pode fazer com que haja uma resistência, é um problema muito grande, né, que a gente vai enfrentar e tem enfrentado a comunidade médica. E o objetivo também é que vocês já estão no terceiro ano e quem sabe algum de vocês vai para a área médica e a gente vai ver algumas causas, né, dessa resistência microbiana, né. As bactérias sobrevivem, podem sofrer mudanças estruturais. O médico
passa um médico, um enfermeiro, enfermeira ou uma médica, passa um determinado medicamento. E aí, por algum descuido, o paciente ele não cumpre todo aquele tratamento. Sei lá, 8 dias, de 8 a 8 horas você tem que tomar determinado medicamento. E aí, no 6º dia, você já está bem melhor. E aí você resolve parar de tomar o medicamento. Só que você parou de ter os sintomas fortes, mas ainda a bactéria está no seu corpo. Então, o que é que ocorre? Essa bactéria começa a sobreviver no seu corpo e passa por mudanças estruturais. Então, observe que a cada 20 minutos existe uma nova geração de bactérias. E aí, determinado tempo, né? Durante, sei lá, 5 dias, essa bactéria já evoluiu bastante, já passou por várias gerações dentro do seu corpo. E aí, quando você volta a tomar o mesmo medicamento, esse medicamento já não tem tanta eficácia, vamos dizer assim. Então, é justamente isso, né? Bactérias sobrevivem e podem sofrer mudanças estruturais que vão conferir a elas uma imunidade, uma resistência maior ao medicamento. As principais causas, né? Para vocês aí que querem ingressar na área médica, então pode ter uma questão no Enem. No concurso, nesse concurso para entrar aqui no estado da Bahia, caiu uma questão que eu precisava ter esse conhecimento aqui. Então, não se desespere, eu não vou exigir de vocês isso, mas é interessante a gente saber. As principais causas da resistência microbiana: uso indevido de antibiótico, ou quando você toma antibiótico sem precisão, sem necessidade, ou se o médico diz para você tomar 10 dias, você toma 5. Ou se o médico diz para você tomar 5, você toma 10. Então, tem que ter esse cuidado. Falhas no controle de infecções em hospitais, em clínicas. E aí, à medida que eu preparava a aula, eu lembrava que não tive tantas experiências em hospitais e clínicas. Mas sempre que a gente está no hospital, sempre que eu estive, a gente sempre vê uma pessoa limpando o hospital. Então, é interessante, né, se a gente rememorar aí alguma experiência em hospital, é interessante esse cuidado, né? Porque no hospital chega pessoas com diversas enfermidades. Então, se não tiver uma boa higiene local, pode ser um ambiente propício para que essas bactérias possam encontrar novas vítimas, vamos dizer assim. A prescrição incorreta de antibióticos. Então, se os profissionais de saúde acabam passando um antibiótico, no caso de uma virose ou de uma micose, né? Micose, que são as infecções causadas por fungos, isso pode gerar um problema para os pacientes, né, que estão internados ou que estão buscando um atendimento. Falhas na medida de prevenção, né? Questão de higiene das mãos, que a gente vê hoje muito comum por conta da Covid-19. Então, é algo que também era muito presente desde sempre nos ambientes hospitalares. Má higiene, né? Em casa, no nosso convívio. Falta de lavagem das mãos após o uso do banheiro e antes das refeições. A gente pode acabar contraindo, né, algumas bacterioses. A ausência da descoberta de novas moléculas pela indústria. O que é que isso quer nos dizer? Como a indústria ela caminha, a indústria farmacêutica, ela vai evoluindo com base na demanda que vai surgindo. A gente pode ver isso no combate à pandemia. Então, a indústria farmacêutica de biotecnologia, ela não consegue acompanhar essas mutações que ocorrem em diversos locais. Então, precisa que se invista cada vez mais em ciência para que cada vez mais pessoas possam buscar essas respostas e não a gente ficar apostando em medicamento que não tem eficácia. Excesso de antibióticos em animais destinados à alimentação humana. Então, se o animal, se o gado, se a galinha, se determinados, principalmente o gado de corte ou porco, se ele é submetido a uma grande quantidade de antibióticos, com certeza aqueles compostos químicos não vão ser totalmente metabolizados pelo corpo,
do animal e acabam passando para nós através da alimentação. Por mais que haja um certo preparo, né? Mas ainda acaba tendo, dependendo da concentração, acaba passando. Por que eu estou falando disso? Eu encontrei essa reportagem, né, no É o País, que fala de superbactérias, a próxima pandemia. Então, a eficácia de antibióticos é reduzida pelo uso indevido e criar novos medicamentos para substituí-los não é rentável para as empresas farmacêuticas. Então, a tecnologia para criar medicamentos para substituir os antibióticos, ela não é favorável. É muito mais fácil buscar outros caminhos. E, por todos os motivos que a gente já falou durante a aula, a eficácia de antibióticos pode fazer com que haja uma seleção natural, como eu falei lá no início da aula, essas superbactérias que causam muitas doenças. Todos os anos, cerca de 700 mil pessoas morrem de infecções causadas por bactérias resistentes em todo o mundo. Jesus Rodrigues Banho, da Sociedade Espanhola de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica, ele, nessa reportagem, ele fala que ter bactérias resistentes a muitos antibióticos era uma raridade, né? Antes era uma raridade e agora é algo muito frequente, sinalizando que esse é um problema que está cada vez mais recorrente. Para a gente finalizar, a hora da atividade, né? Responda a atividade que vai estar lá disponível no Google Classroom. Certo? Um abraço a todos.